Bom dia, nono ano, tudo bom? Então vamos lá mais uma vez para a nossa aula do capítulo 3 do livro de vocês. Mais uma vez peguem o livro, o caderno, caneta, lápis, marca-texto, abram ele no capítulo 3 para a gente falar mais uma vez sobre blocos econômicos. Vamos lá, vamos abrir o capítulo 3. Vamos olhar o que esse capítulo 3 está trabalhando. Ele está trabalhando formação de blocos econômicos, características gerais, e ele vai trabalhar de uma forma específica. Lembra dos dois blocos que falamos na aula anterior? União Europeia e SADC ou SADC. E a gente vai mais uma vez retomar um pouquinho, para que nós não nos esqueçamos das características básicas que cada bloco econômico carrega. Antes de nós iniciarmos, lembrem-se, na atual conjuntura mundial, com a globalização no nível altíssimo, não tem mais como pensar num país vivendo isoladamente. Hoje nós precisamos exportar, importar, trocar, Essa circulação de pessoas, ela precisa acontecer. A economia ela não pode mais ficar estagnada. Então, pensar em bloco econômico é pensar no mundo contemporâneo. O Brasil faz parte do bloco econômico? Eu acho que faz, a gente vai ver mais à frente. O Mercosul. A União Europeia é o bloco econômico mais importante do mundo? Sim. Os países da Europa se uniram em mercado comum. A gente vai lembrar mais um pouquinho o que é um mercado comum. Os países da África do Sul, o que são os países da África do Sul? A África Austral, parte sul da África, a parte mais problemática, que sofreu mais com conflitos, tendo como líder a África do Sul com apartheid. Então, tem um bloco econômico que a gente vai estudar nessa aula, que é o SADC. Então não adianta mais pensar em países sem pensar nessa união, tá bom? Mais importante, globalização, união, mundo contemporâneo. Blocos econômicos, a gente já viu algo muito parecido na aula anterior, corresponde à integração econômica de países de uma determinada área do planeta. Na atual conjuntura é percebida como uma questão primordial para a economia desses países, tá? Beleza? Lembrando, abram o livro de vocês lá na página 35, coloquem lá no livrinho de vocês vão ver que tem um quadrinho logo em cima, em que o autor vai trabalhando cada característica de formação de um tipo de bloco econômico ou tipos de blocos econômicos. A gente vai falar primeiro da zona de livre comércio. Vamos lá, eu preciso que vocês lembrem o que é uma zona de livre comércio. Vamos lembrar? Zona de livre comércio é onde só circula produtos. Não vai circular pessoas de jeito algum. Bloco econômico que tem como característica base. Zona de livre comércio, não há circulação de pessoas. E qual o exemplo que eu tenho de bloco econômico que é feito, formado, se configurou com essa característica? NAFTA, que atualmente chamamos de USMCA. Vocês vão ver que lá a partir de 2017, 2018, a gente já tem aí uma transformação desse nome NAFTA. Mas quais países compõem esse bloco econômico? Canadá, Estados Unidos e México. México está junto. Então, uma zona de livre comércio só circula produtos? Sim. Por que o México está junto com o Canadá e os Estados Unidos? Jogada, tirada de esperteza. Canadá e Estados Unidos chamaram o México porque o México tem uma mão de obra barata e relativamente qualificada. Eles têm o que a gente chama, mais à frente a gente vai ver nos slides, de indústrias maquiladoras ou indústrias maquiadoras. O que é isso? Indústria que finaliza uma produção e manda para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai lá, põe o carimbinho deles, um produto norte-americano, mas foi feito lá no México. O México só foi convidado para esse bloco econômico por conta da sua mão de obra. Não há nenhum interesse. Lembrem-se de todo o problema que os mexicanos têm para passar para os Estados Unidos. A xenofobia, a aversão aos mexicanos dos norte-americanos é absurdamente alta. Então, eles compõem esse bloco só com interesse de circulação de produtos, zona de livre comércio. Segunda característica é uma união aduaneira. A união aduaneira tem como exemplo o Mercosul, o bloco econômico que o Brasil está inserido. Uma união aduaneira circula produtos, tem uma tarifa externa comum e há uma relação de circulação de pessoas com a mínima burocracia. Se eu quiser ir para a Argentina, eu vou ter que passar
passar pela alfândega, lógico que eu vou ter que passar pela alfândega, mas é um país que faz parte do Mercosul. Eles vão me receber de uma forma muito mais tranquila. O meu produto pode ir para lá, o produto deles vem para cá, nós consumimos com certeza. E produtos que vêm fora do bloco, o que eles fazem? Eles inserem uma TEC, ou tarifa externa comum. É um valor X que eles acrescem em produtos que vêm de fora do bloco, até porque para haver circulação da produção dos países do bloco. Se eles começarem a aceitar muito que vem de fora, a intencionalidade da formação do bloco econômico acaba se perdendo. Terceira característica do bloco econômico, mercado comum, é a formação do bloco econômico mais perfeita que existe no mundo. Lembrem-se da União Europeia. A União Europeia é livre circulação de pessoas, de produtos, uma moeda única. No mercado comum a gente tem a união monetária, a existência da moeda única do euro. Então, um bloco econômico formado com características de mercado comum é o bloco econômico mais bem formado do mundo. Exemplo, União Europeia. Isso está lá no livrinho de vocês, na página 35, eu queria que vocês dessem uma olhada. Tá aqui, mais uma vez, muito semelhante ao que está no livro, o quadrinho com todas as características que nós acabamos de falar. Zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união monetária. Tá? Não precisa repetir porque a gente já falou agora, tá bom? Formação de blocos econômicos tem por objetivo dinamizar e intensificar os países do mundo globalizado. Dinamizar e intensificar o quê? Relações econômicas. Tá? Não dá mais para pensar no mundo isolado. Lembra quando a gente estudou globalização, que eu desenhei para vocês o globo encolhendo como se fosse um funil? Um globo afunilando. E eu falei para vocês assim, um dos símbolos da globalização é aquela imagem, várias provas, a gente vê que elas aparecem. O que é isso, o mundo encolhendo? O mundo propriamente dito encolheu? Não. A locomoção, a facilidade, as relações econômicas, elas sim se tornaram muito mais coesas, muito mais compactas. Eu consigo hoje ter relações econômicas, um país como o nosso tem relações econômicas com a China, made in China, quantos produtos aí a gente tem? Né? Agora, tudo isso que a gente está vivendo, o coronavírus, não foi o ápice da globalização? Pessoas que vieram de fora trouxeram para o Brasil e isso se disseminou. E isso tem tudo a ver com globalização, com toda essa troca, essa relação de circulação de pessoas, tá? Então não dá mais para pensar no mundo individualmente, num país individualmente, estamos no mundo globalizado. Em todas as modalidades de blocos econômicos, o intuito é a eliminação de tarifas alfandegárias. O que é tarifa alfandegária? Como um produto vem de fora do meu país, entra no meu país e aí ele tem valores acrescidos. São tributos que são pagos, né? E aí a gente tem essa ideia de bloco econômico para reduzir esses tributos e fazer com que os produtos circulem com uma facilidade maior, com uma economia muito mais interessante. Lembrando, União Europeia, bloco econômico formado por, a princípio, 28 países da Europa, hoje 27, o bloco econômico mais bem formado do mundo, que atualmente tem Brexit. Lembra da aula passada? Britânicos, saída dos britânicos do bloco. Lembra o que eles saíram? Vamos lá, só pensar, a gente colocou até um vídeo. Eles saíram porque a União Europeia, alguns países da União Europeia estavam passando por uma crise financeira. Como a moeda deles não é o euro, é a libra e a moeda tem um valor superior, eles pensaram, já que eu estou no bloco econômico, eu vou ter que auxiliar se uma possível crise acontecer. Vamos sair e fica melhor assim, né? Então formou-se o Brexit. E a gente viu no videozinho os pós e os contras. É interessante para os britânicos estar fora? Em se tratando de moeda, de economia, e de repente não gastar auxiliando outros países, sim. Mas para eles foi muito interessante sair do bloco em relação à troca comercial? Não. Uma vez fora do bloco, eles vão ter que pagar tarifas para exportar e importar o que vem de fora. Vimos no vídeo que várias empresas automobilísticas, bancos saíram da Inglaterra porque estão fora do bloco econômico. Logo agora eles vão ter que pagar tarifa. O que eles fizeram? Eles estão se movendo para países que estão na União Europeia e deixando os britânicos de fora. Né? Há um plebiscito agora em 2020 para ver se o Brexit deixa de existir e os britânicos voltam para a União Europeia.
Pelo que eu percebo, pelo que eu tenho acompanhado, eles não têm a mínima intenção de retorno, tá? Mas vamos continuar acompanhando, que é um tema completamente atual. Aqui eu coloquei o que é a União Europeia. Lembra lá na nossa aula passada que eu falei, a União Europeia é um bloco que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, tem origem na comunidade do carvão e o aço, CECA, ou Europa dos seis países que tinham maior relação de troca comercial de carvão e aço. Depois eles passam para a Europa dos 12, ou CEE, e esse bloco ele vai crescendo, de 6 ele vira 12, com a proporção que ele tem hoje. Mais uma vez, esse mapinha nosso conhecido, né? Na aula anterior nós vimos ele, os países que compõem a União Europeia, tirando aqui o Reino Unido. A gente sabe que o Reino Unido agora está com essa ausência, formando então aí o que a gente acabou de ver, que é o Brexit. Belezinha? Aqui eu coloquei um quadro que no fim da Segunda Guerra Mundial a gente tem a Guerra Fria, países divididos em URSS socialista e capitalista, e todo esse domínio do mundo que sai, lógico, evidente, do que a gente acabou de estudar. Lembra que eu falei para vocês? A União Europeia ela surge pós Segunda Guerra Mundial, a ideia de unificação. Lembrem-se que a Europa também estava dividida, leste socialista e oeste capitalista. Precisava haver uma unificação. Bom, lutar contra a exclusão social e discriminação é um preceito da União Europeia. Promover progresso científico, progresso econômico, cultural, linguístico, moeda única, união monetária, relações de poder, livre circulação de pessoas. Quem está na Europa, faz parte da União Europeia, circula toda a Europa sem nenhum tipo de burocracia e usando uma moeda única. Isso faz com que esse bloco ele se torne muito mais coeso, muito mais forte. Em 1999 surge o euro com a integração da moeda única. Tá? A ideia da união monetária, que é a última característica do bloco econômico que nós vimos, surge a partir de 1999 com o euro. Belezinha? A União Europeia, mais uma vez, o símbolo, a bandeira da União Europeia, não esqueçam, né? As pessoas que moram em qualquer país que faz parte da União Europeia utilizam essa bandeira como sendo o símbolo. E agora eu queria que a gente pegasse o nosso caderno para fazer esses exercícios agora, vamos fazer junto. Eu vou lendo e vou respondendo com vocês, vou lendo e vou respondendo para a gente não ficar muito tempo parado, porque senão vai ficar realmente muito monótono, né? E não é essa a intenção. Primeira pergunta eu coloco assim, quero que vocês copiem aí no caderninho de vocês. Quais são os maiores objetivos relacionados à formação de blocos econômicos? Quais são os maiores objetivos relacionados à formação de blocos econômicos? Lá no início eu coloquei troca, relação comercial, circulação de produtos, circulação de pessoas. Lembrando que na zona de livre comércio só produtos, união aduaneira TEC, né, tarifa externa comum, e mercado comum, livre circulação de produtos e pessoas. Na verdade, os objetivos são circulação de produtos, pessoas e, claro, um firmamento econômico aí de crescimento. Questão número 2. Por que no atual momento não podemos pensar em países isolados fora de algum bloco econômico? Não dá, a gente vive num período que a gente chama de globalização, estamos globalizados, conectados. Pensar em viver isolado é pensar em fazer uma economia decrescendo. Hoje a gente troca, a gente exporta, importa, muita coisa. Então é essencial estar dentro de um bloco econômico. Número 3, caracterize zonas de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união monetária. Isso aqui está lá na página 35 do livro de vocês, né? Zona de livre comércio, só produtos, união aduaneira, a tarifa externa comum, o mercado comum, produtos e pessoas, com a união monetária, que é moeda única. Questão 4. Por que podemos afirmar que a União Europeia é o bloco econômico mais bem formado do mundo contemporâneo? Porque ele é o único bloco econômico que tem como base o mercado comum. Circula pessoas, circula produtos e tem uma moeda única. Não existe tarifa para um produto circular de um país para o outro. Não existe burocracia de eu estar num país e ir para o outro quando eu estou na União Europeia. Então ele é o bloco econômico mais bem formado do mundo por isso. A última questão. Há alguma relação entre o processo de globalização
e a formação de blocos econômicos? Justifique sua resposta. E aí, a gente acabou de falar, né? Lógico que sim, tem toda uma relação íntima de globalização e blocos econômicos. Eu não consigo mais pensar só, eu não consigo mais pensar num país isolado, não tem como. No mundo globalizado, conectado, contemporâneo, eu preciso trocar produtos, informação, né? Moeda, lucro, tudo isso está envolvido, tá bom? Esse é o exercício, então, para a gente pensar mesmo agora em aula. Eu queria que vocês tivessem ele no caderno. Eu sei que vocês estão copiando, eu sei que vocês são maravilhosos, nonos anos, são turmas incríveis. Então, mão aí, mão na roda, né, como a gente fala, na verdade é mão no caderno mesmo e vamos embora. Tem agora para vocês uma tarefa. Essa eu quero que vocês peguem aí, ó, tarefinha para a nossa próxima aula. No caderno de geografia, tudo que vocês fizerem eu quero no caderno, não quero nada de folha separada, hein? Vamos lá, caderno de geografia. O que é a SADC ou SADC, que é a nossa próxima aula? Quais são os principais objetivos da SADC? Qual o país mais industrializado da SADC? E o que foi o apartheid? E qual a relação dessa segregação com problemas socioeconômicos na África do Sul? Vocês vão perceber que a África do Sul é o país mais desenvolvido da parte austral da África e passou por esse processo de segregação, que deu um entrave no seu processo de crescimento. E o que isso tem a ver com esse bloco econômico que a gente vai estudar, tá bom? Essa é a nossa tarefa, essa aí é a base para a nossa próxima aula, como a gente sempre faz. Próxima aula, vocês sempre trazem já alguma informação para a gente já desenhar o conteúdo que vai ser trabalhado. Ainda no capítulo 3, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus e até a próxima aula.